Olá a todos e todas, eu sou o Davidson Viana, professor da Universidade Federal do Paraná, e hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre as síndromes psicoorgânicas que são frequentes no dia a dia da clínica. Bem, eu vou dividir aqui uma apresentação com vocês. Ia lá. Muito bem. Então, do que eu estou falando, gente? Vamos dar um casinho aqui, vamos fazer uma situação, problema. Então, tem uma senhora de 70 anos que é levada ao CAPS por um familiar, por alteração do seu comportamento após ter ficado na UPA por 3 dias, né, na unidade de pronto atendimento. Segundo o familiar, tudo iniciou há 2 semanas. Cerca de uma semana depois, a paciente começou a sentir-se mal, dizer que estava com medo de morrer, a falar coisas estranhas, a ficar agitada, sem conseguir dormir direito. Neste momento, foi levado para a UPA, para a unidade de pronto atendimento, e diagnosticada com uma infecção do trato, né, urinário. Foi iniciado o tratamento com cefalexina. Alguns dias depois, começou a entrar no quarto das pessoas, mora em uma pensão, mas começou a incomodar muito e fica pior à noite. O que será que essa senhora tem? Alternativa à esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar? É louca da cabeça mesmo? O que será que ela tem? Então, o principal diagnóstico é delírio. Por que delírio, né, pessoal? Porque delírio é uma síndrome confusional aguda, porque ela apresentou abruptamente, né? Então, ou seja, além de ser idoso, né? Então tem que aumentar ainda o nosso sinal de alerta para causas orgânicas. Então, ela abruptamente apresentou um quadro de alteração do nível de consciência, de desorganização do pensamento, desorganização do comportamento, né? Uma fala incongruente, conteúdos absurdos, sem articulação com a lógica. Então, a gente tem que sempre suspeitar de delirium. Delirium, diferente de delírio. Delírio a gente viu na aula anterior, né? Que é uma construção da alteração, sim, de pensamento e do juízo de realidade. Delirium é uma síndrome confusional aguda. E consiste em quê? Consiste em um estreitamento da consciência. Consiste da piora da atenção. Se a pessoa fica desatenta, ela presta menos atenção em você e por isso não consegue se concentrar, fica desorientada no espaço, no tempo. A gente pergunta para essa pessoa onde é que ela está, onde é que mora, quem é, que dia é hoje. A pessoa ou desconversa ou tem dificuldade para responder. Tem alterações da senso-percepção, lembra? Ilusões, alucinações, sim, visuais. Tem uma inversão do ciclo sono-vigília, né? Fica sonolenta durante o dia, fica muito ativa e agitada à noite. E tem também a alteração, sim, do pensamento, a construção do pensamento e das frases, né? São mais frouxas. Ela pode ter também ideias delirantes. Então, vê que aí que o delírio ele pode aparecer no delírio, né? Ou seja, para vocês verem o tanto que o delírio ele é inespecífico e exige uma investigação. E, além disso, eu posso ter alteração motora, inquietação, agitação, ou até mesmo o oposto disso, né? A pessoa fica mais letárgica, apática, sem se mexer. Além de ter pesadelos muito vívidos. E é muito comum, finalmente, que o delírio, né, ele tem uma piora no fim do dia, igual foi contado no caso que a gente acabou de escrever para vocês. Então, essas são as principais características do delírio. Aqui, só para deixar claro aqui a diferenciação, né? O delírio tem o início agudo, a faixa etária frequente é idosos,
tem um curso flutuante, né? Então, às vezes a pessoa está melhor, às vezes a pessoa está pior. Sim, o nível de consciência ele é prejudicado, a pessoa tem um rebaixamento. Sim, é do nível de consciência. E, às vezes, não tem um prejuízo cognitivo, claro, né? Já a demência, que então, é uma condição mais sim, insidiosa, ela é progressiva, né? É diferente, sim, é do delírio. Já os episódios depressivos, eles são episódicos. E já o delírio que pode ser presente, por exemplo, na esquizofrenia, ele é em surtos, mas é mais comum em jovens, e não há, né, nessas outras três condições, não há uma alteração do nível de consciência. Então, o que define bem o delírio é um quadro agudo, com alteração clara do nível de consciência, que até pode cursar com uma sintomatologia que é parecida com essas demais condições aqui. A gente pode ter um delírio que a gente chama de hipoativo, onde a pessoa fica muito sonolenta, com pouca expressão motora. Isso é principalmente associado a problemas metabólicos, como, por exemplo, encefalopatias e lesões neurológicas mais graves. O delírio hipoativo, que a pessoa fica quieta, não se comunica, é claro, é de um prognóstico pior. Já o delírio hiperativo é a sua forma mais exuberante, fica inquieta, com agitação psicomotora, ansiedade, agressividade, pode cursar com alucinações, que a mais frequente são as visuais. Ela é de um prognóstico um pouco melhor, apesar de que os dois quadros serem agudos também. E é claro, né, a maior parte é uma mistura dos dois, né? Então, que é a forma mais comum que a pessoa alterna períodos de hiperatividade e de hiporatividade. Então, a prevalência do delírio aumenta ao longo dos anos, né? Então, é isso lá o casinho que eu contei para vocês, né? Sim, pessoas idosas, sim, pessoas com mais comorbidade, pessoas que frequentam muito hospitais, sim, os hospitais. Cerca de 40% dos episódios de delírio são, sim, em idosos hospitalizados. Por isso que tem que deixar o mínimo possível o idoso hospitalizado. E, claro, é frequente em enfermarias, em UTIs, em unidades de pronta sem atendimento, né? E a etiologia ela é multicausal, né? Então, você pode ter tanto doenças sistêmicas, ou aparecer conforme fatores de risco, ou mesmo medicamentos que podem induzir ao delírio. Intoxicações, por exemplo, intoxicação por lítio, né? É um quadro bem clássico de uma indução fácil de um delírio. A gente tem, né, várias doenças sistêmicas, infecções, uma causa comum de delírio são infecções, alterações de eletrólitos, disfunções endócrinas e por aí vai. Ou seja, várias doenças sistêmicas que podem causar delírio. Medicamentos idem, sim, é pessoal, né? Então, anticolinérgico, quer dizer, medicamentos com efeitos anticolinérgicos, com efeitos analgésicos, com efeitos antiparkinsonianos, né? Sedativos também, né? Então, vários medicamentos eles podem causar delírio. E é comum também em idosos que têm redução da taxa de filtração, né? E que acabam tendo mais comorbidades com dificuldades de metabolização ou de excreção
sim, é daquele ou desse medicamento. E os fatores de risco são todos esses daí, a gente tem que ficar muito atento à história, sim, sim, da pessoa, sempre suspeitar que uma alteração aguda do comportamento possa sim, é delírio para a gente não comer bola. Então, é comum em idosos, em pessoas com cirurgias grandes recentes, com doenças agudas graves, com infecção, que acabaram de sair do hospital, em pós-operatório, sim, pessoas que tomem muito medicamentos, né? Sim, pessoas com a polifarmácia exuberante, então que pode haver muita interação medicamentosa. E é muito comum, infelizmente, a combinação de idosos com polifarmácia, o que é uma combinação explosiva que pode dar, sim, a qualquer alteração renal, por exemplo, no idoso, que nem a gente viu. O nosso caso, o exemplo era exatamente esse, pode cursar com delírio. Então, claro que sim, o que acontece no o delírio, que várias dessas alterações que aí pode ser uma resposta da, da ação inflamatória, sim, uma redução generalizada do metabolismo ou oxidativo, sim, é cerebral, muda muito a permeabilidade na barreira, sim, hematocefálico. E aí com isso, há um desbalanço, há uma anormalidade é na distribuição e na própria condução, que é facilitada pelos neurotransmissores. E aí, aí com a diminuição dessa nossa barreira hematocefálica, a gente tem uma ação cerebral que o que acontece leva à confusão mental. Então, para o diagnóstico do delírio, é importante a gente verificar os registros, né? Ver a consciência, por exemplo, do usuário, a atenção, o comportamento, o grau de cooperação dele. Ou observar o tempo, né? Então, é um quadro que se iniciou há quantos dias, há quanto tempo. Revisar a lista de medicamento, as dosagens, os horários, a quantidade ingerida. Ver o histórico de diagnóstico, se há histórico de uso de substâncias psicoativas, se a pessoa pode estar, por exemplo, em uma abstinência ou não, e, claro, e ficar sempre acompanhando os sinais vitais. Então, esses são dados importantes na avaliação, que a gente deve, sim, prestar atenção na concentração, no grau de sonolência, na labilidade emocional, na sua capacidade executiva. E, claro, às vezes não dá para obter a, a, a história com a pessoa, por isso que é a história objetiva, né? Com familiares, com pessoas que convivam com ela, é importante. O diagnóstico de delírio, então, ele é essencialmente clínico, é a gente observar, escutar a história e aí fazer a relação. E para tratar o delírio, então, você tem que tratar a sua causa, né? O problema que está causando esse desbalanço. É claro que todas as orientações ambientais para melhorar o grau de orientação da pessoa ajuda. Então, por exemplo, ter um ambiente com, né, se a pessoa que está em delírio, ela tem que ficar num ambiente com o mínimo possível de estímulos,
com a luminosidade controlada, com visitas frequentes de familiares ou amigos. Se uma pessoa da família puder ficar sempre próxima, é importante. Às vezes é interessante a gente faz o contrário disso, né? Então, coloca uma pessoa numa salinha com uma luz bem no rosto dela lá, com o pessoal da equipe indo para lá e para cá o tempo todo. Sim, é longe da sua família, porque não pode, ele estar doente, ele está agitado. Este tipo de intervenção, né, na ambiência aumenta ainda mais o grau de confusão, sim, da pessoa. Porque imagine você estar amarrado, ver só uma luz, você não tem que estar acontecendo um monte de barulho estranho e não ver ninguém conhecido. Você tende, então, a ficar mais agitado mesmo. No delírio você pode usar antipsicóticos para o controle da agitação e da confusão mental e para o controle da agitação, de novo, que nem a gente viu na aula anterior, são os antipsicóticos, que são os de primeira escolha, né? Então, a gente tem que evitar benzodiazepínicos, e a gente utiliza haloperidol, ou risperidona, ou seja, sim, antipsicóticos para controle da motricidade. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro as questões. E aí a gente volta na próxima aula, ok? Um grande abraço e obrigado.